A mega operação contra o crime organizado expôs um problema preocupante para o Estado brasileiro. O crime organizado não está apenas nas comunidades e figura cada vez mais em áreas importantes para o país, como o sistema financeiro. Sobre este assunto, recebemos aqui no Jornal da Manhã o autor do livro História da Polícia no Brasil, Almir Felitti, que também é advogado. Obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, Marcela, Soraya. Agradeço pelo convite para a gente falar sobre esse tema muito importante. Vamos lá. Bom, essa mega operação já foi considerada, a maior da história. Na sua avaliação, no que ela se diferencia de outras operações, como já se tentou combater o crime organizado, e o que ela revela de fato sobre o modo de atuação do PCC, por exemplo, hoje? Bom, Soraya, acredito que o que ela mostra para a gente, de fato, pela primeira vez, uma dessas mega operações agindo onde, de fato, a gente consegue combater essas grandes facções, Ao contrário do que a gente vinha acostumado aí nos últimos anos, ao contrário daquelas grandes operações militarizadas que não tinham resultados muito eficazes no combate a essas facções, pela primeira vez a gente vê aí uma organização de várias instituições de Estado agindo para combater, para atacar justamente esse sistema nervoso importantíssimo, central, que faz funcionar toda a estrutura financeira dessas facções. Então, descobriu-se aí que através de uma desregulação de uma parte do nosso sistema financeiro, principalmente aí a parte em que se regulavam as fintechs, descobriu-se aí que havia uma brecha para que as facções usassem essas instituições financeiras para, de certa forma, voar abaixo do radar de fiscalização do nosso Estado, E quando o nosso Estado, a partir da Receita Federal, dos Ministérios Públicos, da Polícia Federal, se organizou para fazer um trabalho de inteligência financeira, a gente viu aí essa mega operação que consegue, de fato, desmantelar uma estrutura que é muito maior do que a estrutura visível do crime organizado. A gente está falando aí da estrutura que tem um papel central em várias outras atividades criminosas, possibilitando várias outras atividades criminosas dessas facções, que é a questão da lavagem de dinheiro. Então, acredito que essa seja aí a grande novidade e mostra um caminho talvez mais acertado, muito mais eficaz, para o Estado brasileiro combater essas facções criminosas. Almir, bom dia. O grande questionamento da sociedade é como nós chegamos até esse ponto, que está toda essa demonstração financeira absurda, de fato, muita empresa não consegue fazer isso, o que eles estão fazendo. E como sair dessa situação, acredito, a partir de agora? Porque operações a gente está acostumado a ter, mas aquela que vai dar um início para que haja um sufocamento de fato, ou daqui a pouco tudo se esquece e continua desse jeito? Marcelo, eu acredito que essa operação ela mostra para a gente o melhor caminho para agir, que é, de fato, sufocando o sistema financeiro dessas facções e, obviamente, em cada estado, dependendo de cada facção, de cada milícia que vai se tratar, essas ações vão ser diferentes porque as facções elas atuam em setores diferentes da nossa economia também. Mas eu acho que um caminho que fica bem apontado aí a partir dessa operação, que mostra talvez os caminhos futuros que a gente precisa seguir, é justamente a constatação de que a facção, essa maior facção do Brasil, o PCC, vinha atuando a partir de um sistema, de uma parte do nosso sistema financeiro que era totalmente desregulamentado. Isso mostra para a gente, como em tantas outras vezes, que alguns setores específicos, quando são muito desregulamentados, quando se afrouxa os sistemas de fiscalização sobre alguns setores econômicos, a gente acaba abrindo a porta para a atuação dessas facções criminosas, dessas organizações. A gente está falando aqui do sistema financeiro e da lavagem de dinheiro, a gente pode lembrar, por exemplo, como o afrouxamento de algumas legislações ambientais abriu as portas para que as facções
passassem a explorar o garimpo no norte, por exemplo. A gente pode aqui lembrar como a desregulação do mercado de armas facilitou ações de tráfico armamentista no nosso país. A gente pode lembrar até como a desregulação de algumas atividades cotidianas, por exemplo, como o transporte de van no Rio de Janeiro, induziu o surgimento de milícias que passaram a explorar esses setores desregulados, né? Então, acho que fica uma dica aí para a gente, a partir dessa operação, como a regulamentação de alguns setores também é uma forma de prevenção contra a violência, de prevenção dentro da segurança pública. Até a gente cita, né, a questão dos combustíveis como essa mega operação. Por que esse setor é tão atrativo para esse tipo de crime, né? Aí, como você acabou de pontuar, existe essa fragilidade regulatória que facilita a atuação das organizações criminosas, por exemplo? Com certeza, né? O setor de combustíveis, por ter uma questão envolvendo a possibilidade de adulteração, né, do produto que vai chegar ao consumidor final, ele abre uma possibilidade não só de um grande lucro, mas também de uma grande quantidade de lavagem de dinheiro, né? E isso acaba sendo facilitado, né, ao lado da desregulamentação do setor de combustíveis. Você tem talvez aquela que é a desregulação principal, porque é a desregulação que vai possibilitar uma série de outros crimes, que é a desregulação no sistema financeiro, né? A partir dessa desregulação do sistema financeiro, abre-se uma possibilidade para que o dinheiro sujo de várias outras atividades criminosas, aí no caso a atividade de adulteração de combustíveis, possa voltar, né, para a economia, possa ser lavado, né, e ser legalizado dessa forma pelas facções, né? Então, dentre todos esses problemas de desregulamentação, sem dúvidas, assim, a mãe de todas essas desregulamentações acaba sendo a desregulação do mercado financeiro, né? Acredito agora, né, se desfazendo aquela fake news que foi feita um ano atrás e conseguindo, enfim, colocar as normas que precisavam ser colocadas para a fiscalização das fintechs, a gente já tem aí um mecanismo melhor de combate para esse tipo de lavagem de dinheiro. É lógico que agora a tendência é sempre que as facções, que o crime organizado se amolde a uma nova situação. Mas é muito importante que o nosso Estado tenha essa dimensão de que regular, de que trazer mais regras de fiscalização do Estado sobre certas atividades é uma política muito forte, muito importante de combate ao crime organizado, talvez muito mais importante do que uma política militarizada de confronto que a gente veio vendo aí no Brasil nas últimas décadas e que poucos resultados trouxeram. Almir, muito se fala hoje de soberania, né? Outro dia, num seminário de segurança, mais de 30% do nosso território hoje estaria sendo ocupado pelo crime organizado, né? São áreas que, se você entrar, tudo pode acontecer e quem manda lá é o crime organizado. Você fala o gato, o gás, o gato net, tudo a gente sabe, né? A gente está acompanhando tudo isso aí. Então, de fato, a gente imagina, né, não sendo especialista, que é preciso um trabalho integrado entre os estados, entre a União, um plano mais ousado, essa questão agora também financeira, mas a gente está muito atrás do crime organizado, infelizmente. Infelizmente nós temos essa situação, Marcela. Em alguns lugares do país a gente sabe que o crime organizado atua de forma muito regionalizada, né, realmente um domínio físico de certas regiões, né, de certas comunidades, e isso exige da gente, como país mesmo, uma integração nacional, sejam órgãos estaduais, municipais, federais, né, não importa, a gente precisa realmente de um trabalho integrado, como foi feito agora, né, dessa vez, foi uma operação que envolveu Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, né, os grupos especializados dos Ministérios Públicos de vários estados. E isso coloca a gente numa situação, num caminho, que de fato a gente precisa construir uma integração cada vez maior dentro dessas políticas públicas. E aí acho que é importante colocar uma demanda que vem da gente da área da segurança pública já há muitos anos no Brasil,
que é necessário, é preciso colocar o Sistema Único de Segurança Pública de pé de vez no nosso país, né? Ele não pode continuar sendo só uma letra de lei. E é muito importante, então, que hoje o projeto que está se debatendo no Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, que o projeto que coloque o Sistema Único de Segurança Pública, que vai possibilitar que essas políticas públicas sejam cada vez mais integradas, seja posto para frente. A gente está vendo que é, de fato, um programa que é de interesse nacional, que realmente fala sobre a nossa soberania, fala sobre reconquistar alguns territórios que hoje estão, infelizmente, perdidos para o crime organizado. Conversamos com Almir Felice, advogado, também autor do livro História da Polícia no Brasil. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista, pela participação aqui conosco. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado.